Glória a Deus. Escolhas que fazem a diferença. Salmo 119, verso 30. O texto será projetado também na tela para a nossa edificação, para o nosso acompanhamento. Ontem também tivemos aí o início do ensaio do coral para a nossa participação no culto de Páscoa. Já fiquei sabendo que foi muito bom, foi muito bem sucedido aí os irmãos ontem. E assim será, de um dia 17 de abril, culto da Páscoa. Será um culto somente à noite, tá? Então os irmãos também já estão convidados. Salmo 119, apenas um verso. O texto diz assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Em uma outra tradução, diz assim: ajude-me, porque eu escolhi andar pelo caminho da verdade e seguir de perto as suas ordenanças. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por estarmos vivos, estarmos juntos, estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Jesus, por aqueles também que acompanham das suas casas. Que essa mesma palavra possa chegar até cada lar, cada vida. Colocamos-nos aqui à tua disposição, emprestando aqui os nossos ouvidos, a nossa audição, a nossa atenção, damos de presente ao Senhor em adoração. Obrigado por tudo e por todos, por todo o teu povo aqui reunido na tua casa. Obrigado pela tua graça, misericórdia derramada sobre nós e por tudo que o Senhor tem revelado nesses últimos dias. E assim, obrigado, Deus, por esta palavra, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Pedimos a iluminação do Santo Espírito para desta palavra falar, seremos entendidos, compreendidos, sobretudo desafiados a praticar, a escolher realmente este caminho que faz a grande diferença na nossa existência. Coloco-me à disposição do Senhor e que o Cristo vivo, ressurreto, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, Pai. Amém. A vida é feita de escolhas e nós fazemos escolhas o tempo todo, desde as mais simples até as mais complicadas. Dentre todas as escolhas que fazemos, algumas são corretas, outras nem tanto. Quanto mais maduros e conscientes nos tornamos, melhores e mais acertadas são as nossas escolhas. Algumas escolhas vão influenciar nossa vida para sempre. Há quem diga que somos o resultado das escolhas que fazemos. A maioria das consequências da nossa vida é resultado de escolhas feitas por nós. Nesse sentido, vamos concordar que nós somos fruto das nossas próprias escolhas. E bem sabemos que escolhas certas proporcionam resultados certos. Escolhas erradas redundam em resultados errados. E existem escolhas que têm de ser feitas com calma, com prudência, com cautela. Por isso, eu creio que nós necessitamos constantemente a orientação do Espírito Santo, o discernimento do Espírito Santo, o encaminhamento para tomarmos as decisões certas, fazermos as escolhas corretas. E são escolhas que farão a diferença em nossas vidas. Por isso o tema hoje é as escolhas que fazem a diferença. São aquelas que têm maior impacto e consequências em nosso presente, mas que apontam também para o nosso futuro. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos vários exemplos de pessoas que tiveram escolhas equivocadas e anularam todo um projeto de Deus para suas vidas. Eu cito alguns desses exemplos, que
é de conhecimento de todos. Esaú, por exemplo, no Antigo Testamento, em Gênesis 25, escolheu trocar o seu direito de primogenitura por um ensopado de lentilhas. Em Juízes, temos o exemplo de Sansão, que escolheu trocar o seu chamado de nazireu, o voto de nazireu, pelas amizades e pela prostituição. No livro de Jonas, temos o próprio personagem que escolheu trocar a cidade de Nínive por Tarsis, rejeitando um projeto de Deus para aquela cidade, um projeto de salvação da cidade. Já indo para o Novo Testamento, lembrei-me do jovem rico que escolheu trocar um tesouro nos céus por algumas propriedades na terra, e assim, fazendo, rejeitou a Jesus Cristo. Está lá em Mateus 19. Por outro lado, a Bíblia relata pessoas que fizeram escolhas certas e tiveram resultados favoráveis. E eu imagino que são nessas pessoas, ou alguns desses exemplos, que eu e você, nós deveríamos nos espelhar, copiar. E eu me lembrei, ainda no Antigo Testamento, de José, um personagem de José muito conhecido por todos nós. José escolheu ser fiel a Deus no Egito, mudando drasticamente a história do povo hebreu e tornando-se o homem considerado mais perfeito, considerado o perfeito tipo de Cristo no Antigo Testamento. E um grande governador, um grande servo, um grande homem, um grande líder estadista, influenciado aí pelo Espírito de Deus. Está lá em Gênesis 39 até 50. Lembrei-me também de um grande outro homem, Daniel. Escolheu não se contaminar com os do rei, e Deus o exaltou, tornando-o como principal governador de toda a província da Babilônia e de todos os sábios. Está lá no capítulo 1. Indo agora para o Novo Testamento, temos o nobre exemplo de Paulo. Paulo escolheu servir a Jesus Cristo em lugar de continuar servindo ao Sinédrio, que era ali a representatividade dos religiosos. É interessante isso, porque a gente vai entendendo que Deus não é religião, Deus não é igreja, Deus não está só na igreja, Deus está acima do que a gente tem de entendimento a respeito de religião. Deus é Deus, e Paulo tomou essa decisão de servir a Jesus Cristo, de entregar sua vida verdadeiramente a Deus, indo contra todo um sistema religioso da época. E a Bíblia diz que Deus colocou Paulo como o apóstolo dos apóstolos entre os gentios, tornando o mais sistematizador teólogo da doutrina cristã. Por conta disso, nós temos no Novo Testamento, desses 27 livros que cantamos aqui com as crianças, temos 13 cartas atribuídas à autoria ao apóstolo Paulo, fora as outras cartas que extraviaram, que se perderam no meio do caminho, ou não entraram no cânon da Bíblia. Tudo isso para mostrar a relevância que nós temos na pessoa do apóstolo Paulo, alguém que teve um momento importante na sua vida e que precisou tomar uma decisão, escolher o caminho do Senhor. A partir do momento em que somos responsáveis por nossa vida, devemos tomar muito cuidado com o que decidimos. Decisões são escolhas que fazemos, porém jamais conseguimos escolher as consequências ou resultados dessas decisões. O que nos resta é aguardá-las e, se nós formos fortes, tomar novas decisões baseadas em escolhas cada vez melhores, seremos bem-sucedidos naquilo que pretendemos fazer. As escolhas, o fato é que as escolhas nos definem. Nós somos feitos de escolhas, e as escolhas que você tomou ontem refletem o que você enfrenta hoje. E é justamente sobre
escolhas e suas consequências ou resultados que queremos falar hoje. Escolhendo aqui o rei Davi como o nosso personagem central hoje, que de acordo com esse texto no Salmo 119, verso 30, escolheu o caminho da fidelidade, também conhecido aqui como o caminho da verdade, e decidiu pelos juízos de Deus, decidiu seguir de perto as ordenanças do Senhor. Por isso, na minha humilde opinião, Davi é um exemplo também a ser seguido de alguém que fez as escolhas corretas e tomou as decisões certas. É importante destacar que a única coisa que Deus não interfere é em nossas escolhas. Só para você ter algumas ideias, quando Deus livrou os hebreus da escravidão do Egito, Deus disse ao povo, lá em Deuteronômio 30, verso 15, mas também encontramos no verso 20 esta sentença, Deus dizendo assim, o texto dizendo, vê que proponho, Deus falando ao povo, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida, para que vivas e a tua descendência. Oportunidade de escolhas. Na verdade, havia duas opções de escolhas. A bênção de Deus ou o seu julgamento. E eles foram encorajados a escolher a primeira. Você observa que Deus colocou diante deles duas opções, mas Deus não decidiu por eles. Mas Deus deu a entender, por assim dizer, do entendimento do texto, que a opção de seguir as suas ordenanças, o seu caminho, seria a melhor decisão, a decisão mais acertada. E quando estava para entrar na terra prometida, este povo se viu diante de alternativas semelhantes. Está lá em Josué 24:15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Escolham hoje. O grande líder também se posicionando diante do povo, mas nunca fazendo as escolhas e nunca tomando as decisões pelo povo, mas orientando o povo como líder que foi. No caso, Josué demonstrou qual deveria ser a escolha, ele mesmo se posicionou. E ele disse, vocês têm o direito de vocês escolherem, mas eu e a minha família, ou eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. E o texto diz, nos capítulos seguintes, versos seguintes, ao capítulo 24, que muita gente, uma grande multidão, serviu esse grande líder por conta de perceber nele que ele tinha tomado a decisão certa, feito a escolha correta. Vamos para o Novo Testamento. Eu me lembrei de Jesus, que em uma certa oportunidade, em um encontro com um homem que estava cego, o Senhor Jesus deu-lhe a oportunidade dele escolher se ele queria ser curado ou se ele queria permanecer na condição em que ele se encontrava. E Jesus o faz, oportuniza essa questão da escolha a este homem que até então estava cego, quando lhe faz a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? Então, aquele cego demonstrou que a sua deficiência visual não havia prejudicado sua capacidade de ouvir e de escolher bem ao responder: mestre, que eu torne a ver. Está lá em Marcos 10. E aí a gente começa a aprofundar aqui a nossa aplicação desta palavra. E somos levados a algumas perguntas, como por exemplo, que escolhas você tem feito a partir das oportunidades que o próprio Deus tem lhe dado? Há pessoas que estão prontas para escolher, prontas e rápidas para escolher se vão ou não viajar nas férias, nas próximas férias, mas não se vão ou não viver conforme a vontade de Deus. Ora, se estão prontas para decidir sobre uma trivialidade,
mas não sobre a eternidade, e nós precisamos rever isso, precisamos repensar sobre isso. E aí eu volto para o livro dos Salmos, no capítulo 119, e percebo que o salmista escolheu o caminho da fidelidade. Ele escolheu andar pelo caminho da verdade, nessa segunda tradução que eu li para vocês. Decidiu seguir de perto os juízos do Senhor, as ordenanças do Senhor. Um famoso teólogo, já de saudosa memória, pouco tempo atrás, chamado Russell Shedd, que eu tive o privilégio de conhecer, participar no início do meu ministério, de uma conferência bíblica. Ganhei uma Bíblia, inclusive, dele, tenho em casa, Bíblia de estudo. Ele dizia que a vida religiosa cristã tem por princípio uma escolha deliberada, uma decisão irrevogável. Quando você olha para esse texto, no verso 30, o Salmo 119, e você se depara inicialmente com esse verbo escolher, e o salmista diz escolhi, é importante nós observarmos que mais de 50 estudiosos da Bíblia, altamente respeitados, que inclusive compilaram a Bíblia de Estudo de Genebra, uma Bíblia que nós usamos muito na nossa teologia reformada, essa Bíblia que dominou o mundo de fala inglesa por 100 anos. Esses mais de 50 teólogos, estudiosos, concordaram a respeito desse versículo, e eles disseram que o salmista percebe que é capaz de seguir Deus somente por causa da graça de Deus, e como uma escolha consciente, ele se compromete com Deus. É algo consciente, esse escolher aqui é algo consciente, é algo voluntário, é algo que exige um compromisso com Deus. E aí ele cita o verso de número 29, que diz: não me deixe andar pelo caminho da mentira, pela sua graça ensina-me a sua lei. A graça de Deus, nós sabemos, é o favor imerecido de Deus. O favor, nós não merecíamos, mas Deus, pela sua graça, nos fez um grande favor de ir para a cruz, de morrer para nós, por amor a nós na cruz, para nos oportunizar salvação. Jesus, o texto sagrado diz, um dos textos no Novo Testamento diz que Jesus tomou a intrépida decisão de ir para a cruz. Ele escolheu esse caminho para salvar a mim e a você. Por isso nós estamos vivos, estamos aqui hoje. Esse escolher, aprofundando um pouco mais no verbo hebraico, né? Nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito na língua original hebraico. Baram significa aceitar, significa designar, fator indicativo de uma escolha excelente, juntar-se de preferência. Um verbo baram, ou barrar, ou barram, é um verbo cujo significado é colocar um olho penetrante em, provar, escolher. Olha quantas coisas aprendemos aqui com o salmista. Denota uma escolha que se baseia em um exame completo da situação e não em um capricho arbitrário. Não é uma escolha qualquer, se vocês estão entendendo. É uma escolha consciente, é uma escolha responsável. Porque a partir dessa escolha nós vamos ver dois importantes desdobramentos. E na maior parte dos contextos que essa palavra é usada no Antigo Testamento, sugere o conceito de escolher ou selecionar. Você tem o direito de escolha, você tem o direito de selecionar. Deus, ele não vai decidir por você, ele não vai escolher por você, ele vai oportunizar para mim e para você as escolhas, mas no final de tudo somos nós que vamos ter que escolher. Pode designar uma escolha humana ou divina.
E nós vemos agora duas escolhas importantes nesse texto que o salmista revela aqui para nós. A primeira delas é que ele escolheu pela fidelidade. Escolhi, e ele diz, ajuda-me porque eu escolhi andar pelo caminho da verdade, que significa também o caminho da fidelidade. Ser fiel a Deus, ser verdadeiro em Deus. Por isso que no verso 29, na oração, ele fala, livra-me da mentira. E a gente vê muito esses dois conceitos, muito fortes no ministério de Jesus. Por isso, ele vai dizer para os discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Várias e várias vezes, em vários ensinamentos, Jesus enfatizou a questão da verdade, relatando inclusive que o pai da mentira é o diabo. Os filhos do diabo são aqueles que mentem. E nós vemos aqui esse exemplo no salmista. Escolhi pela sua fidelidade, escolhi pela sua verdade, Senhor. Esse substantivo no hebraico, Munan, significa verdade absoluta, fidelidade. No livro de Deuteronômio, no capítulo 32, verso 4, é usado esse mesmo substantivo para descrever o caráter de Deus e os seus atos. Olha que escolha consciente, olha que escolha responsável. E os salmistas usam esse substantivo muitas vezes quando eles vão louvar a Deus, quando eles vão adorar ao Senhor e a sua fidelidade, a sua bondade e benignidade. Então, quando as pessoas são fiéis a Deus, o bem lhes sobrevém. E isso nós encontramos no segundo livro das Crônicas, no capítulo 19, no próprio livro de Provérbios, no capítulo 22, capítulo 28. Quando as pessoas são fiéis a Deus, o bem lhes sobrevém. Eu estava vendo um filósofo renomado, e ele dizia esses dias que o mal, ele não vai vencer, o mal não pode vencer, que o bem sempre vencerá, porque se o mal vencer, não há razão da gente existir. E ele falando essa frase, e é aquilo que a própria Bíblia revela. E muitas vezes a gente desanima achando que o mal vai sobressair, vai vencer, mas não pode. Porque se o mal vencer, não há razão da gente estar aqui, não há razão da gente existir. Por isso, temos a opção de escolher. O salmista aqui nos desafia a escolhermos o caminho da verdade, a sermos fiéis a Deus. Essa palavra Munan é também usada com justiça, para descrever o caráter de Deus. Como eu disse, repito lá, em especial no livro de Provérbios, mas também no livro de Isaías e também no livro de Jeremias. O salmista também escolheu seguir as ordenanças ou juízos, depende da tradução, você vai encontrar ordenanças ou juízos que têm o mesmo significado. Ele diz, eu decidi seguir de perto as suas ordenanças ou os seus juízos. Juízos ou ordenanças aqui neste salmo pode significar, tem o mesmo significado no caso, então, indicam que as decisões de Deus são justas e devemos viver por elas. Então, eu fiquei a perceber que quando o salmista, de forma voluntária, toma essa decisão, escolhe a seguir de perto essas ordenanças, eu entendi que ele se submete ao juízo de Deus. Ele se submete à soberania de Deus. E quando a gente se submete ao juízo de Deus, no meu entendimento, a gente aceita o que Deus derrama sobre nós. Principalmente nessa questão do juízo. E nós sabemos que Deus, ele é justo juiz. Ele não é só um juiz, ele é justo juiz. E muitas vezes, humanamente falando, nós temos dificuldade de administrar, de assimilar isso. De entender e às vezes questionamos os juízos de Deus sobre a terra, sobre as pessoas, sobre as situações que nós estamos envolvidos. E há vezes em que as escolhas que fazemos são frutos também de tentações que nós sofremos. Não poucas vezes as pessoas culpam a Deus por suas próprias decisões erradas.
mas nós devemos lembrar que Deus está sempre disposto a nos ajudar como filhos e nos livrar dessas tentações, das escolhas erradas. E nós podemos, ou melhor, nós precisamos fazer a nossa parte. Não vai Deus decidir por nós. Nós temos que depender do Espírito Santo. E somente Ele nos ajuda a tomarmos as decisões certas, a escolher de forma assertiva. A Bíblia nos dá várias orientações, inclusive a esse respeito. Ou seja, como nós podemos obter vitórias sobre as tentações e conseguirmos fazer as escolhas certas. Por exemplo, tenha Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Depois você lê em casa Romanos 10, especialmente os versos 9 e 10. Eu creio que essa é a decisão mais acertada que nós, como seres humanos, podemos fazer. Entregar a nossa vida verdadeiramente ao controle de Jesus Cristo, ao governo do Espírito Santo. Se você ainda não fez isso, fica a dica aí, escolha a vida, opte pela salvação, escolha a Cristo. Eu não estou falando de igreja, preste atenção, porque Deus não é religião, estou falando de Cristo, o Senhor da igreja, de todas as igrejas que professam o seu nome. Receba a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Se você já fez, então escolha consagrar-se a Deus de todo o seu coração. O que é consagrar? É separar-se para um propósito definido, para uma missão específica. Escolha viver conforme a vontade de Deus e seja abençoado. Se torne um abençoador ou uma abençoadora. Segundo, saiba que esta batalha é travada na mente. Essa questão de decidir, você ter a liberdade de você decidir e essa confusão na mente, será que eu estou escolhendo corretamente? Será que eu estou decidindo de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Essa confusão não, mas esse conflito, essa batalha é travada primeiramente na mente. E é ela que você precisa dominar, segundo Coríntios 10, de 3 a 5. Terceiro, cuidado com as suas amizades. Seria bom projetar aí, Renato. 1 Coríntios 15, 33. Isso é importante nós ressaltarmos. Cuidado com as suas amizades. Vamos ler juntos? Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons. Vocês estão aí, irmãos? Amém? Só estou aqui ouvindo a Natália aqui, ó. Vamos ler juntos? Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons. Então a gente precisa cuidar das amizades. E isso a gente ouvia lá atrás, não muito tempo distante, né, senhor Nécio? Os nossos avós falavam, cuidado com quem você anda, com quem você tem amizade. É ou não é? Pelo menos eu ouvi há pouco tempo atrás. Quarto, fuja de situações em que você possa cair em pecado. Exemplo, Davi, falando do mesmo Davi, cedeu à sedução de uma mulher bonita, mesmo sabendo que ela era casada, e o texto diz, segundo Samuel 11, que Davi pecou e pagou caro por conta desse pecado. 5. Tenha um amigo leal e confiável que possa lhe ajudar. Eclesiastes 4, depois você lê em casa. Será que a gente tem algum amigo leal, alguma amiga leal? Alguém que a gente possa confiar, alguém que possa nos ajudar sem interesse? E aqui eu quero citar a importância do discipulado 1 a 1, que é um trabalho de mentoria que a nossa casa oferece àqueles que se dispõem. É o cuidado 1 a 1. Nós já fomos mais excelentes nisso. Precisaríamos voltar, presbítero Ney, porque isso faz uma grande diferença na nossa vida. Ainda existe algumas pessoas que estão sendo discipuladas. Cuidados 1 a 1. E aí fica essa dica para você, não caminhe sozinho. Procure uma pessoa para caminhar com você, mas não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa de confiança, uma pessoa leal, né, Flaviana?
5, confessa os seus pecados a Deus. A Deus. 1 João de 1 a 9. 1:9. 7º e último, reconheça o conflito que existe em você e procure seguir as orientações do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5, depois você lê versos 16 e 17. Apenas algumas dicas, apenas algumas orientações, alguns apontamentos a respeito da importância de escolher bem, de escolher corretamente, de sermos mais assertivos, sermos proativos e sermos mais assertivos. Eu não sei se você tem essa mesma impressão, mas eu tenho essa impressão. Viu, Renato? Quando você chegar lá, daqui uns dias, né? 50, 51, está longe ainda, né? Graças a Deus, né, Cris? Está longe ainda. Mas a gente chega nessa idade, a gente começa a perceber que a gente tem menos tempo daqui para frente do que o tempo que a gente já viveu. E a gente não tem mais tempo para perder tempo, a gente não tem mais tempo, Álvaro César, para errar mais. É essa impressão, humilde impressão que eu tenho. A gente precisa ser mais assertivo, mais proativo. Aí eu entendo quando Deus fala e Isaías registra, logo no primeiro capítulo, e fala a respeito da obediência, da importância da obediência, de seguir as ordenanças do Senhor, de seguir os caminhos do Senhor. Mas também há uma mensagem de sentença. Se fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Mas se fordes obedientes, comereis o melhor desta terra. Há uma relação, não de subserviência, mas uma relação de dependência de Deus, uma relação de obediência a Deus. Para Deus, ouvir, obedecer. Nós que fazemos uma distinção. Ouvimos e depois obedecemos. Mas para Deus não. O verbo no hebraico ouvir é ouvir, obedecer. E é assim que Deus espera. Ouvir, obedecer. Nós fazemos uma distinção. Depois eu obedeço, ou isso não é para mim. Eu sou muito novo de igreja, eu não sei muita coisa. Então a gente está sempre, humanamente falando, dando uma desculpa para Deus. Mas a gente conhece a verdade. Mas a gente não se liberta porque não permite que essa verdade, que é seguir a Deus com fidelidade, nos liberte. E nos liberte do nosso próprio eu. Do nosso próprio egoísmo, do nosso próprio egocentrismo, ou seja, o nosso ego estar no centro. A impressão que a gente tem, que a pessoa fala assim, mas o que eu vou ganhar com isso? Indo numa célula. O que eu vou ganhar vindo na igreja? O que eu vou ganhar participando no culto? O que eu vou ganhar sendo dizimista? Como se a igreja fosse uma barganha. Como se o relacionar-se com Deus fosse algo barganhável. E aí a gente deixa de perceber o seguinte, nós não vamos ganhar, nós já ganhamos a nossa vida de volta. Quando Cristo, literalmente, se permitiu ser crucificado, morreu na cruz, nós já ganhamos a nossa vida de volta. Porque esta cruz era para mim, era para nós, era para você. Mas Cristo se fez maldição nesta cruz, por amor de nós e para nos redimir dos pecados, para que a gente continuasse recebesse a nossa vida de volta, mas que continuássemos tendo a nossa vida, lá do grego zoe, eu vim para dar vida e vida em abundância, ou seja, vida com qualidade de vida, vida plena, mas que pudéssemos escolher, fazer as escolhas corretas, não ficar errando. Também sou de uma época, não muito tempo distante, que se falava assim, é bom falar que vocês jovens pularam essa fase, errar é humano, me ajude aí, Leila, persistir no erro é burrice, é isso? É isso, João? Errar é humano, persistir no erro é burrice. Fiquem para vocês aí, se tem fundamento ou não essa frase. Ou seja, escolhe errado, e aí erra constantemente. Então a gente precisa aprender agora, para encerrar, aprender muita prepotência minha, mas compartilharmos aqui juntos, vermos juntos aqui um princípio importante, que vai nos auxiliar na ajuda de fazermos
as escolhas corretas. Eu creio que cada um de nós aqui, e também você que nos acompanha pela internet, todos nós temos escolhas para fazermos essa semana, esse mês, esse ano. Sim ou não? Se você não tiver alguma escolha aí para fazer, eu te empresto algumas aí, tá? Todos nós precisamos, amanhã, quem sabe, daqui a pouco, eu preciso decidir sobre isso, sobre aquilo. Então anote aí, escolhas fazem a diferença. Escolhas fazem a diferença. Nós somos o que escolhemos ser. Inclusive há uma música do tempo do Daniel, né, Daniel? Que fala mais ou menos isso. Somos o que queremos ser, somos o que desejamos ser. Mas não importa o quanto andamos no caminho errado. E às vezes a gente se martiriza por isso. Mas errei de novo. O que eu quero dizer para você, orientado pelo Espírito Santo de Deus, é que sempre nós podemos recomeçar. Não importa o quanto você andou no caminho errado, há uma oportunidade de recomeço. Particularmente eu escolhi recomeçar. E todo novo dia é uma oportunidade para recomeço. Então, a dica que eu te dou é, recomece quantas vezes for preciso. Crer no amanhã é viver bem o hoje. Falando em música, né, os meninos gostam muito de música. E uma boa música, Álvaro César, dizia, tente outra vez. Ainda que haja tropeços e quedas, tente outra vez. Então, escolha, por exemplo, ter um projeto de vida. Você tem um projeto de vida? Escolha. Eu tenho o meu. Escolha estar no controle do seu presente e futuro. Pois o passado é a única coisa que não se pode mudar. Escolha querer transformar possibilidade em realidade. Preservar a sua essência, voltar para a sua origem em Deus, como nós cantamos em uma das músicas há pouco aqui. Escolha expandir as suas capacidades, você ficará inclusive mais forte diante da vida. Escolha se divertir sempre. Escolha ser feliz. Aliás, essa é a verdadeira fonte da juventude. E eu sempre cito com honra aqui o meu irmão Sérgio, que diz, prefiro ser feliz do que ter razão. Escolha insistir, escolha persistir, perseverar. Nunca desistir. Faça planos, ainda que sejam A, B, C, D e etc. Tenha sempre uma alternativa diante de um possível não. Desde que desistir nunca seja uma opção. Escolha prosseguir. Desistir é para os fracos. Desistir é para os covardes. E no livro bíblico das Revelações, também conhecido como Apocalipse, tem uma lista de pessoas que não vão entrar no céu, e dentro dessa lista estão lá os covardes, não herdarão o reino. Escolha sonhar com o futuro. Visualize-o com certeza, e assim será. Escolha ter coragem e ousadia. Quando Jesus falou com os discípulos em Mateus 16, no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão dificuldades. Jesus estava conversando com eles antes de ir para a cruz, antes de partir. E deixou essa recomendação. E ele falou, mas vocês vão vencer. Tenham coragem. Bom ânimo ali no grego, significa coragem. Jesus nunca falou que ia ser fácil. Mas ele também sempre demonstrou que o impossível pode acontecer, porque ele diz, tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é uma questão de fé, coragem, ousadia. Então, escolha ter ousadia, escolha ter... Ah, mas eu sou muito tímido. Escolha ter ousadia. Escolha deixar a timidez de lado. Ou você pensa que eu sempre falei em público? Jamais. E me imaginava falando em público. Ah, ser pastor, falar em público. Mas a gente tem que tomar uma decisão.
de perder o medo. Escolher a ousadia, escolher. Ontem nós estávamos lá, numa solenidade, debutante, e a mãe da moça disse assim, Renato, olha, eu não sei falar em público, eu não sei falar muito, não estou acostumado, mas falou bonito. Depois a gente elogiou. Imagine se soubesse falar, né, Maria Helena? Falaria lá um discurso. Mas decidiu tomar aquela posição como mãe daquela adolescente debutante, presbítero Ney. E falou bonito. Emocionou todos aqueles que estavam. A gente decide deixar a ansiedade de lado, deixar o medo que nos atrapalha, muitas vezes nos para. Decida ter boa intenção. Nem sempre é o suficiente, viu? Decida o trabalho em equipe. Muitas vezes a soma das partes é maior que o todo. Decida estar em sintonia com o seu tempo. Lembra da questão do tempo que falamos da semana passada? Tudo muda e é preciso estar preparado para novas situações. Você percebe claramente, agora dia 23, fez 3 anos, Renato, que nós estávamos transmitindo, que nós começamos a nos readequar, nos readaptar para oportunizar para que as pessoas não perdessem o contato com o culto. Nós tivemos que tomar uma decisão. Mas nós não transmitimos, afinal de contas, nosso público era um público presencial. Estão entendendo? Mas foi necessário uma pandemia chegar, José Soares, para que a gente se mobilizasse, e a gente tomasse uma decisão, escolhesse transmitir também pela internet, enquanto tinha igrejas que já faziam isso há mais de 8, 10 anos. Mas será que nós vamos ter público para isso? E muitas das vezes nós temos um público bem maior que nos acompanha pela internet do que o público presencial, muitas das vezes. E todas as pessoas precisam receber essa oportunidade, ter essa chance de ouvir essa palavra, de assistir um culto na comodidade da sua casa, do seu lar. Nós tivemos como igreja que decidir o que nós íamos fazer com as crianças, como fazer com as crianças. E vocês sabem, esses dias eu anunciei aqui 3 classes e a Marta me corrigiu, né? Já são 4 classes, pastor, em menos de um mês, 4 classes para as crianças. E aí a gente sempre diz, isso é só o começo. Por isso que lá atrás, em 2017, nós decidimos implantar a Igreja da Criança. E hoje é uma realidade. Tudo é uma questão de escolhas. Quando você vê em Provérbios, a sentença lá no capítulo 22, verso 6, ensina a criança, ensina o teu filho, no caminho que deve andar, equivale a dizer, na idade que a criança consegue aprender, quando se tornar velho, no sentido de quando se tornar adulto, onde vai ter que, a criança, no caso o jovem, ter a oportunidade de escolher por si, tenha no seu coração aquilo que o pai e a mãe plantou. E não é só ensina, instrua a criança no caminho que ela deve andar, não é só ensinar, anote aí, não é só ensinar o endereço da igreja. Mas é estar com a criança na igreja, na célula, seja onde for, para que a criança desde pequena tenha essa consciência de quem é Deus, quem é Jesus, o que Ele fez por nós. Tudo uma questão de escolha. Então escolha descobrir, por exemplo, o que você tem de melhor. Seja a melhor versão de si mesmo. Isso será o seu melhor auxílio diante das adversidades. Escolha alcançar objetivos estimulantes. Insegurança, gente, preste atenção, insegurança e ceticismo só atrapalha a vida da gente. Aprenda, ou melhor, decida aprender e reaprender todos os dias. Sabedoria se conquista com paciência e tempo. Decida ser estratégico, crie sempre alianças promissoras, pessoas que te elevem a autoestima, que te motivem, que te empoderem. E olha, quer outra dica? Se livre de pessoas âncoras, pessoas que só te põem para baixo, pessoas que só te afundam, só vem com pessimismo, só vem com coisas negativas. Por isso que o texto diz, escolha bem as suas amizades. E por fim, escolha ser criativo. Para isso é preciso experimentar coisas novas, conhecer novos amigos. Escolha vencer.
sem deixar para trás os seus objetivos e sem precisar pisar nos outros. Escolha dizer obrigado. Se você não pode dizer muito obrigado, escolha dizer pelo menos obrigado. Escolha ser gentil, ser generoso. É os 3 Gs aí, né? Gratidão, gentileza, generosidade. Escolha dizer obrigado. Demonstrando gratidão, conquistando aliados. Escolha ter paixão e entusiasmo em tudo. E isso fará de você um ser humano excepcional. Escolha chegar ao fim de cada batalha com a consciência do dever cumprido. Somente assim poderemos dizer, como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aliás, o sentimento de autorrealização é a melhor recompensa. Concluindo, eu e você, nós somos essencialmente fruto das nossas escolhas. Eu escolhi estar aqui. Eu escolhi continuar vivendo. Eu escolhi recomeçar. Não é fácil, mas é melhor do que desistir e deixar de viver. Porque a vida é muito linda para deixar de ser vivida. E eu faço esse convite para você também. Escolher pela vida. O salmista nos orienta, não decide por nós, mas ele diz, pedindo a Deus, ajude-me porque eu escolhi andar pelo caminho da fidelidade ou da verdade. Ajuda-me porque eu escolhi seguir de perto as suas ordenanças. Deus, alguém anote aí, Deus não espera que a gente questione as ordens dele. Deus espera que a gente obedeça. Ele não espera que a gente questione, Ele não espera os nossos porquês, mas Ele nos permite os nossos paraquês, porque tudo tem um propósito. Você está aqui hoje, você escolheu estar aqui hoje. Você está assistindo aí da sua casa, você escolheu se conectar com este canal. E eu digo para ambos, vocês fizeram a melhor escolha que vocês têm na sua vida. Mas a partir daqui, o que faremos? Vamos orar, pedindo a iluminação de Deus, a orientação do Espírito Santo, para fazermos as escolhas que fazem a diferença. Pedir a Deus em oração, assim como o salmista fez aqui, neste belíssimo capítulo do Saltério 119. Não me deixe andar pelo caminho da mentira, Senhor. Pela sua graça, ensina-me a tua lei. Ensina-me as tuas ordenanças. Ensina-me os teus estatutos. Ter prazer em obedecer a lei do Senhor, os estatutos, os mandamentos, as instruções do Senhor. Ajuda-me, Senhor, porque eu escolhi andar pelo caminho da verdade. Jesus só nos faz o convite, o caminho de ida. Não tem um caminho de parar, não tem um caminho de voltar. Com Jesus a gente só vai, a gente só vem. Mas Ele nos ajuda a caminhar, e caminha com a gente muito de perto, diga-se de passagem. Eu queria orar por você e com você. E peço também que vocês orem por mim. Amém, amados? Deus, obrigado por este momento. Obrigado por este culto, por essas pessoas, pelos amigos, visitantes, aqueles que estão, aqueles que vieram, aqueles que também acompanham pela internet. Que essa palavra possa ter chegado a cada coração, ter acessado a cada mente, nós possamos compreender a importância da escolha e perceber que isso tem a ver com o seu caráter, com os seus juízos
e o Senhor é justo juiz. Que o Senhor nos ensine, através do Espírito Santo, a compreender as respostas dos teus juízos, aquilo que o Senhor está julgando sobre a terra e da forma como o Senhor tem julgado. Que ao invés de muitas vezes dizermos que estamos sendo injustiçados, possamos compreender talvez aquele não de Deus como uma resposta, um livramento do Senhor para a nossa vida. Que nós possamos escolher de forma excelente, de preferência, colocar a nossa intrépida decisão de seguir esse caminho, que é o caminho do Senhor, andando na verdade. Senhor, livra-nos da mentira, do caminho da mentira, pois somos filhos da luz, somos filhos de Jesus, e Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade é a vida, e a verdade é o caminho que conduz à vida. Livra-nos das tentações, de todo o mal, dessa ideologia de que o mal vencerá. Não. Sempre o bem é que vai vencer, o amor prevalecerá. Por isso em tudo damos graças ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de escolher. O Senhor não faz isso por nós, porque nós não somos robôs. O Senhor nos dá o livre-arbítrio para escolhermos, mas pedimos ao Espírito Santo que nos ajude a escolher corretamente, a tomar as decisões de forma mais assertiva e andar nesse caminho do Senhor, com o Senhor, ainda que seja na igreja, mas com muita leveza, com muita serenidade, com muito regozijo, com muita alegria, Deus. Em nome de Jesus, ensina-nos como Paulo a nos livrar da religiosidade, dos sinédrios da vida, aquilo que muitas vezes nos sufoca, uma religiosidade sufocante, que nos permitamos a entrar em águas mais profundas de uma espiritualidade integral, junto com o Espírito Santo, caminhando com o Espírito Santo, seguindo os exemplos que nós vimos aqui nesse texto, e lembramos também de Moisés e Arão, que eram sacerdotes, líderes do povo, representantes do povo, que o texto diz que obedeciam os mandamentos, atendiam aos decretos e às ordenanças do Senhor, e o próprio Deus respondeu aos pedidos que esses homens fizeram em favor do povo, e Deus perdoou os pecados do povo. Que o Senhor nos ensine a sermos líderes segundo o teu coração, a ensinar o nosso rebanho, os nossos liderados a seguir os teus caminhos. Assim, Deus, livra-nos do todo o mal, das tentações, do pecado, das decisões erradas, do engano, das ciladas, do laço do passarinheiro, desvia, Senhor, todas as setas, os dardos inflamados do maligno contra a nossa vida. Proteja-nos, em nome de Jesus. Sejamos bem-sucedidos sobre esta terra que o Senhor Deus nos plantou. Façamos parte da geração de Efraim, para que possamos dizer: serei duplamente frutífero na terra, na cidade, no lugar onde Deus me plantou. Em nome de Jesus, nós oramos por esta casa, por este povo, e os abençoamos com prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça, infinita graça, superabundante graça de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, que o grande amor, infinito amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a força, a sabedoria, a presença do Espírito Santo, tudo isso seja constante nas nossas vidas e na vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Uma ótima semana, que Deus continue a abençoar você. A gente se reúne de novo terça-feira, 19h30. Ótima semana, vamos todos com o Senhor.